Opa! Bom, já tem um tempinho desde que Mortal Kombat 1 lançou, e com isso tivemos o terceiro reboot da franquia em 3 décadas. E acho bom já deixar bem claro que esse não é um vídeo pra hatear o novo caminho que Mortal Kombat está trilhando, apesar de que eu vou falar muito mal dele e de todas as decisões da NetherRealm. Eu quero dar uma opinião de alguém que sempre foi muito fã de Mortal Kombat, mas não é o tipo de fã que a franquia esperava ter. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar um pouquinho. Eu conheci a franquia por volta dos meus 6, 7 anos com Mortal Kombat 3, lançado pra Super Nintendo. E sim, meu primeiro jogo foi meio que o pior Mortal Kombat já lançado, já que é o jogo com o roster mais capado de todos. E não ironicamente, isso meio que voltou a acontecer agora em Mortal Kombat 1, mas depois a gente fala disso. Ah, e algo muito importante de pontuar, por volta dos meus 6, 7 anos, eu tinha um cagaço foda dos bonecos. A Shiva e a Sindel, então, puta que pariu. Então, desde o início, a franquia me conquistou com seus personagens pra lá de excêntricos. Depois disso, eu joguei literalmente todos os jogos da franquia, e isso inclui os que vieram antes de Mortal Kombat 3 também. Cara, eu não ironicamente não consigo colocar em números o quanto tempo eu passei jogando Mortal Kombat. E a maior ironia nisso tudo é que eu não gosto de jogo de luta. Eu nunca fui fã de jogos de luta. Eu era fã dos personagens. E pra mim, Mortal Kombat sempre se destacou justamente por isso, pelos seus personagens. A lore de Mortal Kombat tem ninjas, robôs, monstros, deuses, demônios, militares cibernéticos, calvos com laser nos olhos, atores fracassados e... bom, deu pra entender. Mortal Kombat tem um mundo muito doido, mas que sempre funcionou perfeitamente pela sua loucura. Sua lore era apenas um amontoado de desculpas pros lutadores caírem no pau. E tá tudo bem. Jogo de luta é jogo de luta, e a história só precisa saber disso. E é aí que, na minha visão, Mortal Kombat 1 fracassa. Toda aquela atmosfera dark, densa, bizarra, esquisita, doida, ela meio que foi substituída por algo mais realista, levado a sério, e que puxa muito mais por uma fantasia gore do que qualquer coisa. E tá errado em mudar? Não, claro que não. O meu ponto é, não tem problema tentar coisas novas. O problema é não tentar coisas novas. E é isso que Mortal Kombat 1 faz. É se disfarçar de uma reimaginação pra, no fim, ser só um jogo preso ao próprio passado. E eu achava Mortal Kombat X horrível. E ainda acho, porque, desculpa, a Cassie deita um deus ancestral no soco. Mas pelo menos Mortal Kombat X tentava algo diferente. Mortal Kombat 11 tenta algo diferente. E aí chegamos em Mortal Kombat 1, onde toda a história do jogo gira em torno da própria história da franquia. Mortal Kombat 1 não é um novo capítulo dessa nova saga incrível. Na verdade, sua numeração falsa vem de algo que ele não é. Isso não é o Mortal Kombat 1. É o Mortal Kombat 12 parte 2. Ou parte 3 se a gente considerar o Aftermath como uma parte 2, né? Enfim, além dessa grande pataquada toda que foi o marketing do jogo, vamos falar do jogo em si. Após Liu Kang rebutar o universo, acompanhamos os nossos personagens clássicos, agora de um outro ponto de vista, que é interessante de fato. Alguns ganharam mais desenvolvimento, outros ficaram de escanteio, mas ficou um cheirinho de que podem se destacar no futuro. Também temos a volta dos personagens importantes da era 3D que, bom, fora serem super mal utilizados, alguns ainda conseguem perder parte da personalidade deles. E sim, eu tô falando daquele Heavy capanga lá. Tirando esse pequeno aspecto, que não é tão pequeno assim se considerarmos que Ashura tem um capítulo próprio e a sua única importância na trama é cuspir um monte de informação de plot, temos toda uma trama um pouco mais interessante que nos jogos anteriores, agora dando destaque para os personagens em si e não para a ameaça final, como foi com Shinnok e Crônica. Com isso, tivemos destaque para Reptile, Baraka, Mileena e alguns outros personagens, pois a história agora não depende do vilão fazê-la andar, e sim dos personagens que tem que correr atrás disso. Um ponto muito positivo desse novo jogo. Todos os arcos inseridos são interessantes, até certo ponto, mas vamos chegar lá. O arco da Mileena é o melhor de longe. O arco do Baraka é muito interessante. Já o do Raiden e do Kung Lao é apenas divertido, mas o do Johnny Cage e do Kenshi, pra mim, é excelente. Até o Geras melhorou consideravelmente nesse jogo e tem um arco próprio, mas aí que entramos nos contrapontos. O arco da Sindel, por exemplo, com o Ermac, é desnecessariamente preguiçoso. É tão corrido que muitas coisas só acontecem porque o roteiro precisa que aconteçam. Além disso, muitos personagens ficam vagueando pela história sem nada pra fazer. Tanya é o maior exemplo disso. Comparado com a Li Mei, que teve um bom desenvolvimento, a Tanya não é relevante pra absolutamente nada nessa história. Além disso, vamos falar agora do pior arco do jogo, o arco principal. Depois de 12 capítulos, temos a revelação que toda a trama política da Exoterra, que até então era o plot principal, era na verdade completamente inútil. Que legal, né? Do nada o jogo decide acabar a história ali e começar uma outra nova história, descartando todos os personagens apresentados até então para substituí-los por versões aleatórias de outros universos. Ou seja, o jogo quebra no meio do nada toda a linha narrativa, todo o desenvolvimento dos personagens, toda a construção que havia até então, foda-se. Agora é multiverso da loucura, é marvelização pura. Quem não queria ver o Johnny Cage de mulher ou literalmente qualquer outro personagem? Ah, cara, sério isso? No fim, você pode escolher com quem jogar, só não pode jogar com ninguém que tava no modo história
história até então, porque no fim, é isso que Mortal Kombat é agora, uma flanderização. E caso não saiba, flanderização é o termo quando a obra é tão longa que ela se torna uma caricatura dela mesma. Vamos voltar lá atrás. Mortal Kombat 1, o original, começou como uma sátira de filmes de ação. Johnny Cage era o Jean-Claude Van Damme, o Liu Kang era o Bruce Lee e a Sonya Blade era a Sarah Connor. Ok, não era, mas na minha cabeça era. E é isso, Mortal Kombat começou a partir disso, zoando o mundo afora dele. Não ele mesmo, não repetindo a mesma piada 30 vezes, não recriando momentos atrás de momentos atrás de momentos e todos são iguais. A grande ironia no título desse vídeo é o quão imbecil a franquia ficou, a ponto dela mesma fazer a piada e ela mesma aplaudir e rir. Tudo o que acontece agora em Mortal Kombat é uma grande referência a ele mesmo. No próximo jogo teremos Onaga, Shujinko e pode apostar que será um Deception 2.0, porque a NetherRealm desistiu de fazer jogos e agora decidiu apostar em remakes. E como fã, eu fico muito decepcionado vendo a minha franquia de jogo de luta favorita desistir de andar pra frente e continuar só seguindo os mesmos passos que ela já deu anteriormente. E o que vai ser de Mortal Kombat depois que ela readaptar tudo que já foi feito antes? Outro reboot? Uma nova readaptação? Como vai ser o roster se a cada jogo temos mais e mais conteúdos adicionais que não são adicionais? Eu falei no início sobre Mortal Kombat 3 ter o roster mais capado e o Mortal Kombat desse ano chegar bem perto, e realmente chega, porque não faz o menor sentido 3 personagens intrinsecamente importantes na história serem pagos. Um jogo de no mínimo R$300 no Brasil, você só pode jogar com ele incompleto. Cara, isso é uma vergonha, porque você olha lá no Mortal Kombat de 2009 e tinha uma DLC ou outra, e tava ótimo. No X já começou a aumentar, mas ainda dava pra se divertir. No 11, então, puta que pariu, o modo história ele foi literalmente dividido em dois. E eu não duvido sinceramente do próximo jogo se você pagar separadamente o modo história do modo multiplayer. Esse novo Mortal Kombat é uma grande sacanagem com a cara dos consumidores. E como eu disse, eu não vejo como Mortal Kombat vai se sustentar assim. Cada vez mais mercenário, cada vez mais focando em revender o que já foi feito do que entregar algo novo. O futuro de Mortal Kombat só a NetherRealm dirá. E eu espero de verdade que seja um pouquinho melhor. Muito obrigado por assistir até o final, fiquem bem e até mais.